Foi escrita pelo apóstolo Paulo e ela foi destinada à igreja de Éfeso e a todos os cristãos. E atualmente nós podemos dizer que essa carta ela foi destinada tanto ao templo igreja quanto a mim e a você, que também somos a igreja. Aleluia, Deus. E ao ler essa carta, nós vemos o propósito de Deus para a igreja. A igreja já foi falada aqui nessa noite. Nós louvamos sobre a igreja. E ao decorrer dessa carta, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre unidade. Sobre a unidade da igreja. E que cada um de nós, eu e você, somos membros do corpo de Cristo. E que devemos juntos fazer a obra de Deus. Mas ao decorrer dessa carta, nós também vemos outros assuntos sendo abordados. Como, por exemplo, a família. Como o marido deve se portar. Como a esposa deve se portar. A construção do relacionamento no lar. Como os pais devem educar os seus filhos. E como os filhos devem obediência aos seus pais. Filhos, leiam Efésios. Pais, leiam Efésios. E vocês serão grandemente abençoados. E ao final dessa carta nós nos deparamos com Efésios 6. E do versículo 10 ao 18 nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre uma batalha que nós cristãos, que a igreja enfrenta diariamente. Sobre uma guerra espiritual que eu e você enfrentamos constantemente. E o apóstolo Paulo vem falando o quê? Sobre a armadura de Deus, sobre o revestimento. O tema que o Senhor colocou no meu coração, ministrou meu coração, está trazendo nessa noite, é como resistir aos dias maus. Aleluia. E o que são esses dias maus? São os dias de aflição, de luta, de tentações. São os dias difíceis, os dias de adversidade. Como resistir aos dias maus? É o que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Glória a Deus. Porque nos dias maus, o que acontece? Aquele turbilhão de sentimentos dentro da gente. A gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente se sente fraco, a gente acha que vai sair derrotado da batalha. A gente fica cabisbaixo. Só que igreja do Senhor, é exatamente nesse momento que nós corremos o risco de cair nas ciladas do maligno. É exatamente nesse momento, desse fraqueza, é exatamente aí onde nós damos brecha e o inimigo ele pode entrar e tentar nos derrubar. Mas hoje nós veremos que a igreja firme no Senhor, ela não cai, ela permanece de pé, ela fica firme. E logo no primeiro versículo de Efésios 6, versículo 10, olha o que o apóstolo Paulo nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, eu vou vencer essa batalha através das minhas mãos? Não. Eu vou vencer através das minhas próprias forças? Eu vou vencer com os meus lábios, reclamando que só acontece comigo? Que está difícil para mim? Será que eu vou vencer assim? O que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é que nós temos que nos fortalecer no Senhor e clamar a Ele e buscar o quê? O poder que vem do alto. Não são as minhas mãos, não é a minha força, é o poder que vem do alto. E como é que vem isso, Alcione? Como é que vem isso? Através do jejum, da oração, da busca, da fé. Mas sabe o que acontece? É que a igreja da atualidade, ela quer mover, ela quer cura, ela quer as bênçãos, ela quer os milagres, mas ela não quer buscar, porque buscar dá trabalho. Ter relacionamento com o Senhor,
O nosso relacionamento com o Senhor não é construído do dia para a noite, é dia a dia. Dia a dia. É ali no secreto, no meu devocional com o Senhor, nos meus joelhos dobrados no chão. É aí que o poder do alto vai vir. É dessa maneira. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Salmos 28, versículo 7. Salmos 28, versículo 7. É Deus. Aleluia. Olha o que o salmista nos diz. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Esse é o nosso Deus, que em meio à adversidade a gente ainda sorri, a gente ainda sente paz, porque a gente tem a presença dele, porque ele está conosco, porque ele é o nosso Senhor Todo-Poderoso. É a nossa força. A nossa força vem dele. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso escudo. E o apóstolo Paulo ele vai dizer em Efésios 6, no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o que ele está nos ensinando nessa noite? Sobre revestimento. O que significa isso? O que significa revestimento? Revestimento, se nós formos procurar no dicionário, veremos que é cobrir, encobrir, envolver. Então o que nós aprendemos através da palavra de Deus? Que o revestimento é uma proteção. Então ele está dizendo aqui, a palavra é clara. Clara. Se revista, mas não é se revestir no dia da luta. É todo dia. É se revestir hoje. É sair deste lugar, desta igreja, e buscar o Senhor com todo o seu coração. A gente não louvou aqui que eu quero ir mais fundo? Que eu quero ir mais profundo? Então vamos. Vamos no mais profundo com o Senhor. Vamos conhecê-lo de verdade. Quem Ele é. O que Ele faz por nós. O seu amor. O seu sacrifício. Para que eu e você fôssemos salvos. Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Revestimos hoje da armadura de Deus. Aleluia. É bem claro. Da armadura de Deus. Não é de você mesmo. Só que ao longo dos anos, o que a gente vê? O que a gente viu? O que a gente viu? Que a igreja, né, ela passou por dois extremos. Por um ponto, nós vemos igrejas que falam tudo é culpa do diabo. Tudo é culpa do diabo. Mas, por outro lado, igrejas que nem falam porque tem medo. Não vou nem falar nada para ele não aparecer, para não fazer nada comigo. Só que aí no meio disso tudo, no meio desses dois extremos, o que está acontecendo? A igreja está perdendo o propósito, o real propósito, que é guerrear contra quem? Contra o meu irmãozinho do lado? Não, é contra o inferno, é contra Satanás. Glória a Deus. E aí, o apóstolo Paulo ele vai nos falar no versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E Ele nos concede dons, talentos, para que a gente venha fazer o quê? A obra dEle. Só que aí, no meio da caminhada, como a igreja, muitas das vezes se desvia do propósito, ela começa a guerrear com o irmãozinho que está do lado. Ela começa a olhar para o dom e para o talento que Deus deu para o irmãozinho que está do lado, e ao invés de desenvolver o que Deus deu para ela
ela não desenvolve porque está com inveja. E dessa maneira a igreja se divide. Sabe por quê? Satanás, o propósito dele é destruir eu e você. É destruir a igreja. É não salvar. Então sabe quem é que ele está usando? A própria igreja. Porque ao invés de pensar assim, meu irmãozinho está desenvolvendo, é mais um soldado para a batalha. Não. Misericórdia. Está se achando. Está se achando. É a santa. Né? A Líbia é uma bênção, né? Misericórdia. Se a gente não vigia, né? É isso aí. Só que olha o que o Senhor nos diz em Provérbios 12, versículo 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E aí, jovens? Vocês têm sido jovens que levantam os jovens ao teu lado ou que derrubam com palavras? Levanta, glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aí, igreja? Vocês têm sido irmãos que quando vê o seu irmãozinho caindo, você ajuda ele a se levantar? Olha, é porque é pecado, ele pecou. Tá? Consequência. Mas ninguém peca, né, gente? Só o irmãozinho do lado, a gente não peca não, né? Ninguém peca. Fala, Deus! E aí, ao invés de eu ir lá, que eu tô vendo meu irmão caindo, e eu ajudar ele a se levantar, ele cai de vez. Porque eu estou julgando. É esse o papel da igreja? Qual que é o propósito da igreja? Não é pregar o evangelho? Não é levar a palavra de salvação? Mesmo para aqueles que estão caídos. É esse o propósito da igreja. Nós temos vivido o propósito da igreja? Será? Só que as pessoas elas se esquecem que o que a palavra diz? Que cada um de nós somos membros do corpo. Correto? Quem é o cabeça? Então quem que nos guia? É Ele. Será que Ele está guiando para isso? Para derrubar o irmãozinho? Com certeza não. Mas é a falta de união que faz isso. É a divisão que faz isso. É a divisão que derruba a igreja, destrói a igreja. Mas nós podemos ser diferentes. Porque a palavra está dizendo o quê? A língua dos sábios traz cura. Nós podemos ser usados por Deus, nos deixar ser usados por Deus para trazer cura, para trazer unidade. Porque um membro, ele não pode se movimentar sozinho, ele tem que estar unido. Se o nosso pezinho machuca, a gente não sente? Misericórdia, né? Uma vez eu torci meu pé, Jesus. Uma semana eu pensando, Senhor, tem que pedir ajuda para tudo. Com esse pé machucado. Ou seja, todo o meu corpo sofreu. Da mesma forma na igreja, se um membro é ferido, o corpo é ferido. E toda vez que você fere o corpo de Cristo, você está ferindo a si mesmo, porque você também é membro. Não perca o foco. Contra quem é a nossa luta? Contra Satanás. Se nós vamos estudar, nós veremos que Satã, no hebraico, significa agir como adversário. Quem que é o nosso adversário? É Satanás. Não é o ser humano. Sabe por quê? Hoje você está no emprego, aí tem uma pessoa lá que está te perturbando. Aí você pensa, eu vou abandonar. Aí tu abandona. Tu vai para outro. Pode ser que tenha duas. Por quê? Gente, é Satanás que está usando. Aí a gente acha que saindo dali vai resolver. Sabe o que vai resolver? É você orar por aquela pessoa. É você jejuar por aquela pessoa. É você interceder por aquela pessoa. Só que não é fácil. É difícil. Que orar pelo nosso amigo, nossa, é molezinha. A gente ora, a gente jejua, a gente abraça, a gente... Né? É difícil agora porque a gente percebe. Agora, quando é alguém que nos persegue, irmãos, meu Deus, a gente fica enrolando. Aí eu tenho que jejuar mesmo, Senhor? Mesmo? Aí Jesus fala, jejua. Porque se você está vendo, é porque é para você jejuar. Eita glória!
embora. Aleluia. E aí? Ai, Jesus. Misericórdia, né? Usa, Deus. Então, nós vamos para Efésios 6:13, que diz assim: portanto, tomai toda, guardem isso, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Aqui nós iremos dar início à armadura. A armadura de Deus. Nós sabemos que, se formos olhar com os olhos naturais, a armadura humana, né, dos soldados antigos, nós vemos o quê? Que são várias peças para proteger o soldado quando ele vai para a batalha, quando ele vai para a guerra. Levando para o âmbito espiritual, para a armadura de Deus, o que significa isso? Eu vou ler um pequeno trecho que é perfeito, explica perfeitamente o que é a armadura espiritual. É um equipamento de combate de um soldado cristão que luta contra as forças espirituais do mal. É um conjunto de recursos dados por Deus e disponíveis, está disponível para mim e para você que abandonou o pecado e decidiu seguir a Jesus. A armadura de Deus está disponível para mim e para você. Coisa linda, Jesus. A gente só tem que buscar. É Deus. Aleluia. E então, em Efésios 6:14 diz: estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então aqui nós começamos a ver duas peças da armadura. A primeira é o cinto, e a segunda é a couraça. O que é o cinto na armadura humana? Era uma peça larguinha que protegia a parte inferior do tronco e o estômago. E o cinto segurava o quê? A espada. Guarda isso também. O que o cinto segurava? A espada. Levando para o âmbito espiritual, a armadura de Deus, o cinto representa a verdade. Glória, aleluia. Aleluia, Deus. A segunda peça é a couraça. Na armadura humana, a couraça servia para quê? Para proteger o coração, os órgãos vitais, a parte da frente, algumas a parte de trás, nas costas do soldado. E ela protegia contra os golpes de espada, contra as flechas. E levando para a armadura de Deus, a couraça representa o quê? A justiça. Glória, aleluia. Agora, o que significa verdade e o que significa justiça? De acordo com o dicionário, verdade, de acordo com o dicionário bíblico, a verdade significa conformidade com o fato ou a realidade, fidelidade a um original ou padrão. Ou seja, Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade. Em quem nós temos que nos inspirar? No Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos que andar em verdade. Glória. E o que significa justiça? Justiça é a qualidade que leva os cristãos a agirem corretamente. Sabe de acordo com o quê? De acordo com os mandamentos do Senhor. É isso que significa justiça. Mediante a isso, você se considera uma pessoa verdadeira e justa? Sabe o que o apóstolo Paulo estava nos ensinando aqui, através da palavra dele? Que o cristão, ele tem que viver uma vida de integridade. Aleluia, Deus. Ele não pode viver uma vida de hipocrisia e falsidade. Ele tem que buscar viver uma vida correta. Ele tem que buscar a santidade. Só que o que nós vemos hoje? Pessoas falando assim: irmão, olha para Jesus, mas não olha para a igreja não. Foque em Jesus porque Ele é perfeito e eu, a igreja, eu, homem, sou falho. É correto dizer isso?
Nós somos perfeitos? Não, nós somos falhos, né? Jesus é perfeito. Só que onde está o perigo? Está em eu me acomodar a dizer isso para que ninguém fique olhando para mim. Então, eu não sou uma representante de Jesus aqui na terra? E sabe de outra coisa? O ímpio, o desviado, aquele que está lá perdido, ele não vai olhar para Jesus porque ele não conhece a Jesus. Ele vai olhar para mim, para você. Ele vai olhar para o que a gente faz, para o que a gente fala, para o que a gente veste. Ele vai olhar se aqui na igreja eu estou adorando, mas lá na minha escola eu falo palavras torpes. Eu posto foto no Ministério de Louvor, posto foto com as crianças, posto foto no teatro da igreja, mas a imoralidade, os desejos da carne estão aflorados lá na escola, lá na faculdade, lá no meu trabalho. Eu estou olhando para a mulher dos outros, estou desejando, mas aqui eu sou santo. Aí não olha para mim não, tá? Olha para Jesus, foca em Jesus. O perigo é utilizar isso como desculpa para não viver uma vida de integridade, quando na verdade o que nós estamos aprendendo nessa noite é que, como cristão, nós temos que usar o cinto da verdade e a couraça da justiça. Aleluia. E aí, eu até me lembrei de algumas, né, na hora assim que eu estava estudando, eu me lembrei de pequenas coisas que acontecem às vezes, né, no dia a dia das pessoas. Como por exemplo, vou usar os jovens, já que é culto dos jovens, né? Vou usar os jovens. Vamos lá, digamos que a mãe, né, pede pro filho, o filho mora lá no SASE. Aí a mãe pede pra ele, ó, vai no Guanabara que dá uma promoção boa, compra isso aqui pra mim. Aí o filho liga pro amigo, vamos lá comigo, que eu não quero ir sozinho, né? E vamos lá, que é muito mais legal andar acompanhado, né, gente? Passa mais rápido, a gente conversa, né? E aí, vamos pro Guanabara, bora. No meio do caminho eu vejo uma lojinha, eu encontro um amigo. Quando eu chego no Guanabara, começo a fazer o que minha mãe mandou, minha mãe me liga. Filho, tá onde? Tô chegando, mãe. Tô chegando em casa. Ele falou a verdade? Não. Mentiu. Mas é uma pequena mentirinha, né? O que tem? Outro exemplo. Minha amiga me chama para sair. Marca 5 horas, a gente vai se encontrar. 20 para 5, minha amiga liga. Oi, amiga, tá pronta? Tô pronta, já tô saindo. Na verdade, tô entrando no banheiro para tomar banho. Mentiu ou contou a verdade? Mentiu. E aí, pouco a pouco, de pouquinho em pouquinho, o pecado vai entrando, vai fazendo morada, e a pessoa que é mentirosa, ela até acredita na mentira que ela está contando. É verdade, desse jeito. Ela começa a acreditar que aquilo que ela está contando é verdade. Só que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, em Efésios 4, 24 a 25, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Em Provérbios 12, versículo 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Aleluia! Em Apocalipse 22, versículo 15 diz: fora ficam os cães, que são os falsos profetas, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Aleluia! O que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Que é tempo de fazermos uma análise, uma autoanálise. Olharmos para a nossa vida e ver se existe algo que não está agradando a Deus. E se existir, nós pedimos para Ele, nós clamarmos para Ele, para que Ele possa nos auxiliar. E Ele vai. Aleluia! Ele vai nos auxiliar. É transformação. Transformação de vida. Mas talvez
você esteja pensando, misericórdia, eu não sou justo, eu minto, eu vivo uma vida de mentira. Aleluia, Do Deus. jeito que está indo essa pregação, não sei não. Glória. Mas, olha como o nosso Deus é lindo. Ele nos oferece hoje o arrependimento. Eita, Glória a glória. E o arrependimento ele vem acarretado do quê? Da mudança de vida. Eita, glória. Jesus morreu numa cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter isso. Glória. Então, mudança. Vamos sair desse culto diferente. Tá uma bênção esse lugar. Nós estamos sentindo a presença de Deus. Vamos sair daqui com a mensagem no nosso coração, com os louvores no nosso coração. Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais profundo. Eu quero conhecer Jesus. Temos que conhecer mais e mais a Jesus. E para Glória a Deus. E nós vamos agora, irmãos, para o versículo 15. Efésios 6, 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, o soldado, quando ele ia para a batalha, para a guerra, ele usava o seu cinto, sua espada, usava a couraça, mas ele também tinha que revestir os pés dele. Então, ele usava sandálias que tinham cravos embaixo. Para quê? Para quando ele passasse por lugares de difícil acesso, íngreme, ele não caísse. Para que ele ficasse o quê? Firme. Agora imaginem a seguinte situação. Vamos dizer que o soldado foi lá, se preparou, colocou o cinto, colocou a couraça, colocou a espada, mas não calçou os pés. Quando chegar no meio do caminho, quando chegou, ele se deparou com um lugar de difícil acesso. Aleluia. E aí ele pensa, aqui não dá mais para continuar. Não dá mais para passar. O que aconteceu? O percurso paralisou o soldado. Levando isso para o âmbito espiritual, levando isso para a armadura de Deus. O que seriam esses calçados? Calçar os pés na preparação, está pronto, está preparado com toda a armadura para fazer o que? O ID. Para levar o que? O evangelho. O evangelho da salvação. Para levar Jesus. Para levar a paz, nós precisamos estar totalmente revestidos. Não é só duas peças, são todas. Eu tenho que estar preparado, com os meus pés calçados, pronto, de prontidão. Mas como é que eu vou estar pronto se eu não tenho vida com Deus? É Deus. Se eu não leio a palavra, se eu não busco, se eu não tenho relacionamento com Ele. É Deus. Fala, Deus. É necessário estar pronto, firme, constante. E só vai se alcançar isso através da palavra. Glória a Deus. Não tem uma outra maneira. É através da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 62, versículo 6. Aleluia, Deus. Salmos 62, versículo 6. Amém? Glória. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. Glória. Onde nós temos que estar firmes? Na rocha que é Jesus. Nós temos que estar firmes nele. E então conseguiremos cumprir o propósito da igreja. Em Efésios 6,16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual
podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui nós vemos mais uma peça da armadura, que é o quê? O escudo. E na armadura humana, o escudo, ele servia para proteger, né? Ele era colocado assim no braço, era feito de metal, de couro, colocado no braço do soldado, para que ele se protegesse contra espadas, contra flechas. E um ponto interessante que eu vi quando eu estava estudando é que esse couro, ele era embebecido, ou seja, ele era molhado, para que quando viessem os dardos, se apagassem. E tem outro fator interessante. Na batalha, o soldado, ele podia encaixar um escudo no outro. Para quê? Para criar uma barreira e proteger toda a equipe e até a cabeça. Levando isso para o âmbito espiritual, para a armadura de Deus, o escudo representa o quê? A fé. Aleluia, Deus. E o que significa fé? Fé significa confiança em Deus, em Cristo e na sua palavra. Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a fé. E eu e você temos acesso a ela. Aleluia, Deus. Ela está disponível para mim e para você. E mais uma vez, nós voltamos à unidade da igreja. Se os escudos da fé estiverem unidos um ao outro, o diabo pode se levantar, ele pode atacar, ele pode lançar os dardos, mas ele vai cair, porque a fé está de pé. Porque nós estaremos com o escudo da fé. O soldado, ele não vence a batalha sozinho. É em unidade. É um com o outro. A fé é para mim, mas também é para minha irmã. Quando ela está mais fraquinha, eu ajudo com a minha fé e a gente se levanta. Eu protejo ela, ela me protege. E unidade. Agora imagina se na batalha cada um quisesse ir por si. Ia morrer todo mundo, ou uma grande parte. E a outra sairia ferida. Mas unidos, em unidade, a gente vence. Em Efésios 6, 17, vai dizer assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui nós temos mais duas armaduras: o capacete da salvação e a espada da palavra de Deus. O capacete da salvação, ele era feito de couro, né, na armadura humana, e metal. E ele protegia o quê? A cabeça do soldado, que é uma parte vital. No âmbito espiritual, representa o quê? O capacete da salvação. Ou seja, o cristão que usa o capacete da salvação, ele tem a mente protegida e controlada por Deus. Aleluia. Sabe por quê? O diabo, ele quer controlar a sua mente. Porque ele sabe que controlando a sua mente, ele controla o teu corpo. Porque os nossos pensamentos influenciam nas nossas ações, influenciam nas nossas atitudes. Então o cristão que usa toda a armadura, ele tem que usar o capacete. Não menospreze a sua mente, porque ela pode te levar à queda. Meu Deus. Mas se você se deixar ser guiado, ser conduzido pelo nosso Deus, o diabo vai tentar, ele vai lançar, mas você está ali com a sua fé inabalável, você está ali com o seu capacete, e você sabe que ele se levanta e vai cair. Oh, glória. E é você quem vai permanecer de pé. Eita, glória. Mas como que eu faço para permitir que o Senhor me guie? Como que eu faço para usar o capacete da salvação? Através do quê? Da última peça da armadura, que é a palavra. A espada, a palavra. Se eu uso a palavra,
Deus controla a minha vida, Deus me guia, Deus me direciona. E se nós observarmos, até aqui, as peças da armadura foram de quê? Proteção, né? Cingir, né? Eu colocar o cinto para me proteger, colocar a couraça para proteger, os pés para proteger, capacete para proteger. Só que a espada, ela é para quê? Atacar. Ou seja, se o diabo se levanta, eu vou ficar discutindo com a pessoa? Não. Eu vou tratar com uma palavra. Mas não é, prestem atenção, não é para eu usar a palavra para causar divisão na igreja. Não é para usar a palavra para eu ficar guerreando com o meu irmão, porque a nossa luta não é contra o meu irmão. É para fazer como Jesus no deserto. O diabo atacou ele, como ele contra-atacou? Na palavra. Nem só de pão viverá o homem. E é isso que ele nos ensina, a viver na palavra. Porque olha o que vai dizer em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do meu coração. A palavra cura, a palavra salva, a palavra restaura, a palavra levanta aquele que está caído, a palavra traz almas para o reino de Deus. As pessoas se rendem porque elas entendem que precisam da palavra. É a palavra, é a Bíblia. E se nós observarmos e vamos observar toda essa passagem de Efésios 6, nós veremos que tudo nos leva para a palavra. O cinto da verdade segurava o quê? A espada. A pergunta é: como eu pregarei a palavra da verdade em uma vida de mentira? A couraça da justiça nos leva a uma vida íntegra, de acordo com os mandamentos, com a palavra. O capacete da salvação é para proteger a mente, e a mente é controlada por Deus, e nós conhecemos a Deus através da palavra. Os pés são calçados para quê? Para pregar, para levar a palavra. O escudo da fé, tem como pregar sem fé? Não. Tem como pregar sem acreditar naquilo que você está lendo, naquilo que você está falando? Não. Tem gente que só misericórdia, né? Que ainda quer levar de qualquer maneira, mas de acordo com a palavra não. Aleluia. Então tudo, irmãos, nos leva para a palavra de Deus. E o último versículo, que se encontra em Efésios 6:18, vai dizer: orando em todo tempo, com toda oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, oração é através do meu joelho no chão, é através da minha oração constante, porque aqui está dizendo o quê? Que não é só ali no momentinho, é o dia a dia, em qualquer lugar. É através da oração constante que eu vou conseguir ter forças para usar a armadura de Deus. É através da vigilância que eu estarei alerta para as ciladas que o diabo tenta contra a minha vida. Irmãos, para concluir a mensagem, gostaria que os irmãos voltassem a Efésios 6. Aleluia, Deus. Eu vou falar uma parte e peço que os irmãos possam completar, tá? Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as... Não, só porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. No versículo 13 vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Versículo 14: estai, pois, firme.
Versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Estar de pé significa estar firme. E o próximo versículo, que seria a conclusão: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. E se eu apago, ele não me derruba, eu fico firme. Ou seja, Deus está nos dizendo que no dia a dia vão haver lutas, vão haver batalhas, o diabo vai tentar te derrubar, mas a palavra dele nos coordena, nos indica para nos revestirmos, pois assim ficaremos firmes. Como resistir aos dias maus? Usando toda a armadura de Deus, pois dessa maneira nós permaneceremos firmes. Glória a Deus! E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.